Olá! Hoje vamos continuar falando de taxonomia vegetal e detalhando um pouco mais os princípios de nomenclatura botânica. Para começar, vale a pena mostrar uma obra clássica de taxonomia vegetal, um livro muito antigo, a gente vai falar melhor dele na semana que vem. Aqui nós temos uma imagem do Linneu, que é, vamos dizer, o fundador da nomenclatura botânica, como a gente usa hoje, da nomenclatura de zoologia também. E aqui o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, que eu já mencionei antes, e que acaba sendo muito útil normalizando as regras para nomenclatura. Bom, primeira coisa a lembrar, né, estamos falando de taxonomia. Taxonomia é o estudo dos nomes, né, esses nomes vêm do nome taxon, né, o plural é taxa, mas hoje nos dicionários brasileiros a gente já encontra a palavra taxon com acento e taxons também, embora a forma mais usual seja o plural taxa. Vamos relembrar, já falamos que a classificação de plantas é independente da de animais e é regida pelo código que eu mencionei, e nós vamos falar um pouco mais sobre níveis superiores de classificação. O que é isso? Então são aqueles nomes, né, que agrupam, por exemplo, classes, superclasses, reinos, são os níveis superiores de agrupamento, né? O importante é lembrar que todos esses nomes, eles estão ligados sempre a uma espécie tipo, tá? Então, o nome que tem aquele aspecto latino, ele sempre se refere ao nome em latim de uma espécie. Vamos ver como é que é isso. Então, por exemplo, a planta magnólia, né, uma árvore muito bonita, com flores muito grandes, dá o nome da divisão Magnoliophyta. Então, vocês veem aqui o nome da magnólia aqui, a classe Magnoliopsida, e nesse caso estamos tratando de uma rosa gálica, então ela está na subclasse Rosidae, ordem Rosales, subordem Rosine, família Rosaceae, subfamília Rosoide, tribo Rose, subtribo Rosine, e aí sim o gênero, a espécie que a gente conhece mais, que a gente está mais habituado, por exemplo, Rosa gálica. Evidentemente, ninguém que vá trabalhar com classificação em sala de aula, no ensino fundamental, ensino médio, tem que entrar nesse nível de detalhamento, nós não vamos fazer isso. Mas é preciso mostrar para vocês que esses nomes existem, porque eles aparecem eventualmente em livros e publicações e a gente tem que entender um pouco como usá-los, ou quando usá-los e se usá-los. Então, as categorias que existem na classificação de plantas são todas essas que estão aqui. Veja que são muitas, né? Reino, sub-reino, filo, que na verdade em plantas é mais usado o termo divisão, subfilo ou subdivisão, classe, subclasse, superordem, ordem, subordem, família, subfamília, tribo, subtribo, gênero, subgênero, categorias abaixo de gênero, seção, subseção, série, subséries. Claro, isso aqui é útil, por exemplo, para gêneros muito grandes, que tem muitas espécies, 200, 300 espécies, mas ao nível de espécie, também podemos ter subdivisões, como subespécies, variedades, subvariedades, formas, séries, subformas, e temos ainda coisas cultivadas, como os clones, né? Tem cultivares e híbridos que acabam, inclusive, chegando à nossa mesa. Como eu disse antes, a gente não tem que dominar tudo isso para poder ensinar classificação de plantas, nem deve. E por isso eu destaquei em amarelo alguns níveis, né? Alguns taxa que são importantes, alguns níveis que vão nos interessar mais e que são mais ocorrentes na literatura, bem como nos livros didáticos. Então aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, o reino Bionta, né? É comum a gente ver essa terminação onta para reino. Vamos, em aulas mais adiante, discutir essa questão de reino, se ainda faz sentido falar em reino, que reinos são esses, se ainda tem reino vegetal, reino animal, reino protista, reino arquea. Vamos discutir isso mais adiante. Mas hoje vamos nos concentrar nas plantas propriamente ditas. E aí é importante entender que a grafia
de cada uma dessas desses termos, né, dessas categorias, a grafia é terminada, né, por um sufixo característico. Então, para divisão, nós usamos fita. Então, nós temos magnoliofita, nós temos pinofita e muitas outras. Para classe, nós usamos opsida. Então, vocês têm a magnoliopsida, liliopsida. Subclasse também é muito utilizado. Nós temos subclasse, por exemplo, roside, magnoliide. Mas mais usado ainda são as ordens e as famílias. Ordens são sempre terminadas em alis. Por exemplo, fabalis, lauralis. Famílias terminam em AC. Então, fabace, laurace, magnoliace. Subfamílias terminam em oide. Né? Oide, lembra, tem o sentido de em forma de. Então, mimosoide, em forma de mimosa. Cesalpinoide, em forma de cesalpínea. E aí vem gênero e espécie, que nós já vimos antes, que sempre são grafados com o gênero, com a primeira letra em maiúsculo, o epíteto específico em minúsculo, mas ambos, né, aparecem sempre com algum caráter destacado no texto, seja itálico, negrito ou mesmo sublinhado. Bom, quero destacar que para a gente entender a sistemática e a filogenia, o mais importante é a gente entender o conceito e essa categoria que é ordem e família. Então, por exemplo, ordem e família também são nomes, portanto, devem aparecer em maiúscula. Aqui no caso, Aristolochialis, Aristolochiace é a família do papo de peru, uma trepadeira com uma flor muito interessante, né, também chamada de jarrinha. Quando a gente vê esses nomes derivados do latim, também é importante a gente pronunciá-los direito, né? Então, toda vez que eu tenho ditongos, né, por exemplo, AE ou E, a gente pronuncia como E. Então, o nome de família, Aristolochiaceae, não é Aceae, está errado, é Aristolochiaceae. Da mesma forma, outros nomes, por exemplo, uma espécie que tem o epíteto levis, né, ou reas, né, família Malpighiaceae, tá? Tem a forma aportuguesada, claro, as Malpighiaceas, as Aristolochiaceas, né, também é usado, também está correto, e aí não precisa estar em maiúscula, e aí vai ter acento. Mas essas são as maneiras mais formais que eu acho mais apropriadas. Vale lembrar também que muitos nomes, eles são começados ou tem no meio CH, e que em latim a gente vai pronunciar como K. Então você tem o Chenopodium, da família Chenopodiaceae, e da mesma forma nós temos o PH, que se pronuncia como F. Então, o feijão comum, que a gente come todo dia, é o Phaseolus vulgaris, feijão comum. Agora, eu quero chamar a atenção, nós já falamos antes de nomes conservados, eu quero chamar a atenção das famílias que têm nome conservada ou nómina conservanda. Então, são nomes tradicionais, consagrados pela botânica, pelos primeiros especialistas em classificação, e esses nomes se decidiu pelas regras do código que eles vão ser sempre mantidos em respeito àquelas pesquisas. E também porque eles são consagrados. Os populares em muitos lugares do mundo, na Europa toda, conhecem os nomes dessas famílias. Por exemplo, a família Compositae, que é a família das compostas, né? A família Gramineae, que é a família dos capins, né? A família das gramíneas, tão importante como forrageiras, como pastagens. Também todo mundo conhece o nome das leguminosas, né? O nome original é Leguminosae. Então, sendo assim, esses nomes foram conservados, são 8, mas existe um nome proposto para o código que segue aquelas regras que eu falei, então que está sempre ligado a um gênero que existe. Então, Compositae é Asteraceae, ligado ao gênero Aster. Cruciferae são flores que têm o formato de cruz, são as
Brassicaceae. Quem são as Brassicaceae? A gente tem as Brassicaceae na nossa mesa, né? Como couve, o nabo, a couve de Bruxelas, o brócoli, a couve-flor. As Gutíferae, né, são plantas com látex chamadas de Clusiaceae, e o mais conhecido é o mangostão. Nas Gramineae, nós vamos ter o nome Poaceae, né, cujo gênero de referência é Poa, e o mais comum é o bambu, o milho, a cana. As leguminosas, tão abundantes, são chamadas também de Fabáceae, e os mais comuns na nossa mesa são o feijão, a soja, e é muito comum a madeira do jatobá. Um outro grupo muito comum na nossa vida cotidiana são as Labiatae, também conhecidas como as labiadas, né? E elas são comuns principalmente como temperos e na perfumaria, né? A família chamada Lamiaceae. Então, manjericão, sálvia, orégano, alecrim, são todos exemplos de Labiatae. As palmeiras, cientificamente chamadas de palme ou arecáceae, como representantes o coco da Bahia, o gerivá, o palmito doce, né, o palmito jussara, aliás, todos os palmitos, né? E, por fim, Umbelliferae, que é a família Apiaceae, e tem esse nome porque tipicamente tem um tipo de inflorescência, se vocês se lembrarem na morfologia, chamada umbela, né, que parece um guarda-chuva. É a família da salsinha, da erva doce, da cenoura. Bem, recentemente, esses nomes têm se alterado um pouco. Por que eles têm se alterado? Porque houve nos últimos 10, 15 anos um grande avanço no conhecimento do parentesco das plantas, né? Com o advento dos métodos filogenéticos, do pensamento filogenético, mas também com métodos moleculares, as classificações deixaram de ter um aspecto muito pessoal, que a gente vai falar na próxima aula. O que é pessoal? Um especialista dava valor para um caráter, outro especialista dava valor para outro caráter, e eles chegavam em classificações conflitantes ou muito diferentes. Hoje isso não acontece mais, porque a gente usa o método filogenético, então a gente pode até dizer que é mais científico, a gente usa toda a evidência disponível, quer dizer, todas as informações, todos os caracteres, sejam morfológicos, sejam caracteres moleculares, e a gente usa um processo lógico para chegar nas conclusões, de maneira que especialistas diferentes conseguem convergir nas conclusões. Então, com esse processo, nos últimos anos, houve muitas mudanças nas classificações, de forma que foram aparecendo árvores de classificações ao longo do tempo, elas foram mudando um pouco, e com o passar do tempo elas estão ficando mais estáveis, né? Então nós vamos entender um pouco mais o que mudou ao longo do nosso curso, desde as classificações tradicionais até o aparecimento do chamado APG, que é o Angiosperm Phylogenetic Group, né? Então é um grupo de pesquisadores, também é um sinal dos nossos tempos. A gente hoje faz uma pesquisa muito mais colaborativa, cooperativa e menos competitiva. Mas o fato é que essas mudanças que a filogenia promoveu também precisaram de critérios. E um dos critérios é evitar que os nomes mudem demais. Mas, sobretudo, o que é importante, o que é pétreo, é que só devem ter taxa agora, só devem ter nomes de taxa grupos monofiléticos, que vocês sabem são aqueles grupos que compartilham um ancestral comum e que compartilham caracteres comuns, né? Tem que ter um grupo de caracteres, as chamadas apomorfias, que são compartilhadas por todos os membros desse grupo para constituir um grupo monofilético. Então, nesse processo, o que acontece é que alguns nomes devem desaparecer, outros nomes são usados ainda, mas eles nem sempre têm o mesmo significado, e a gente tem que prestar bem atenção nisso, porque às vezes um nome é usado e ele não quer dizer a mesma coisa, logicamente, que ele queria dizer no passado em outros sistemas, né? Vamos pensar na teoria dos conjuntos. Então, um conjunto recebe um nome. Num outro momento, esse conjunto mudou, ele agrega
outros atributos, agrega outros elementos, mas é usado o mesmo nome. Então são conceitos diferentes. Também é importante, um critério importante, é evitar que se crie muitos nomes novos. A ideia da filogenia é fazer uma classificação mais robusta, com mais repetitividade, quer dizer, um pesquisador e outro do mundo chegam às mesmas conclusões, né? Não é ficar inventando nomes novos para dizer eu criei esse nome, não é isso, né? Justamente ao contrário, a gente passa a ter uma classificação construída de uma forma mais coletiva, mais estável e, portanto, mais lógica, atingindo aquele objetivo que eu mencionei na aula anterior, de que uma classificação ela deve ser preditiva, né? Se a classificação for boa, eu olho um elemento, né? Eu olho os atributos desse grupo e eu consigo deduzir outros atributos. Então, eu quero exemplificar a implicação, por exemplo, desse critério do monofiletismo, né? Então, aqui eu tenho uma árvore filogenética, no caso um cladograma, da ordem Santalales, que foi elaborado pelo grupo do Dan Nikrent. Então, nós temos diversas famílias, eu vou explicar um pouco melhor, mas eu quero destacar a família Lorantaceae e a família Viscaceae. São famílias de ervas de passarinho, são essas plantas parasitas que crescem em cima das árvores, que têm as sementes transportadas no bico de aves, tem uma cola vicina. São plantas muito interessantes e quase todas nesse grupo são parasitas. Mas vejam só, no passado, Viscaceae, que está aqui, e Lorantaceae, que está aqui, chegaram a ser classificadas como uma família só. Elas eram ambas da família Lorantaceae. Mas olha o cladograma. Essas famílias estão em clados bem distintos. Esses clados são bem suportados. Então, não faz sentido nenhum hoje, com o paradigma filogenético, que Viscaceae e Lorantaceae estejam na mesma família, porque existe muita diferença entre muitos caracteres entre elas. Claro, existe a hipótese, você poderia, claro, dizer que todos os membros que estão aqui fossem uma mesma família. Existe essa hipótese, e essa é uma outra discussão, onde fazer a circunscrição. Mas o fato é que em classificações do passado, Lorantaceae e Viscaceae estiveram na mesma família. Hoje isso não é possível. Por outro lado, se a gente olhar esse clado aqui, ó, a gente vê que Amphorauginaceae e Viscaceae são grupos irmãos. Então, eu poderia, de fato, fazer uma família que reunisse esse grupo aqui. Não tem problema, estaria correto, né? E eu ia ter que usar o nome que é mais antigo, o nome que tem prioridade para dar esse nome. Então, hoje em dia, é muito comum a gente encontrar a família Viscaceae incluída na família Santalales. Por quê? Porque aqui eu tenho um ancestral comum, então a união destas três famílias constitui a família Santalales sensu amplo, né? Sensu lato. Enquanto, se eu quiser tratá-las separadamente, eu vou chamar de Santalales sensu stricto, né? Sensu restrito. Então, voltando ao mesmo cladograma, ainda existe alguma divergência entre os especialistas sobre o que fazer para definir o que é um clado que a gente vai manter. Não, desculpe, não o que é um clado, o que é um nome que a gente vai manter. Né? Qual é o tamanho desse nome, quantos gêneros deve possuir, quantas espécies pode possuir. Então, como eu mencionei antes, tudo que está aqui, por exemplo, daqui em diante, é um grupo monofilético. Se eu quisesse, eu poderia tratar isso tudo como uma família. Mas, claro, ia ser uma família imensa. Provavelmente não vale a pena, e não vale a pena mudar todos os nomes que são conhecidos por causa disso, né? Então, aqui eu tenho o cladograma da ordem Santalales. Já existem relações de parentesco bem conhecidas, mas ainda existem, por exemplo, situações que estão meio mal definidas. Então, esse é um exemplo problemático que eu escolhi exatamente para mostrar de onde os sistemas de classificação devem mudar um pouquinho ainda nos próximos anos. Mas, para as demais angiospermas, a gente já vem encontrando uma grande estabilidade nos últimos anos.
Tá? Então, esse é o tipo de assunto interessante para discutir com os alunos no ensino médio, no ensino fundamental, claro, sem se aprofundar demais, mas mostrando como o pensamento científico vai evoluindo. Quero falar agora um pouco mais sobre herbário, né? Já mencionamos na aula passada, o herbário é uma coleção científica de plantas, é uma coleção de plantas secas, como a gente vê aqui, plantas em essicatas, né? Plantas que estão secas numa folha de papel, papel rígido, com uma etiqueta, sempre tendo a parte reprodutiva. Aos herbários, hoje, estão relacionados diversas coleções acessórias, como a xiloteca, que é uma coleção de madeiras, a carpoteca é uma coleção de frutos, né? Xilos, xylos, em grego é madeira, carpo, né? É fruto. Também temos a palinoteca, que é uma coleção de pólen. Associados, muitas vezes, nós temos uma coleção de germoplasma, por exemplo, de sementes viáveis. E também, hoje, temos as coleções de DNA que foi extraído dessas plantas e está lá congelado em frasquinhos, em freezers a menos 80 graus. Aqui eu tenho exemplos de uma palinoteca, né, que basicamente é um laminário, às vezes elas têm frasquinhos também com botões de flor secos, mas são laminários com lâminas microscópicas com muito pólen. E aqui um exemplo de carpoteca. Algumas carpotecas mantêm frutos e sementes dentro de soluções, claro, porque alguns murcham, secam, se deterioram, outros conseguem se manter secos, como é essa amostra aqui do INPA, da Amazônia. Bom, o que eu quero mencionar agora é que o herbário, né, a coleção científica de plantas, é uma ótima ferramenta de ensino nos níveis fundamental e médio, né? Por quê? Porque ele é útil para a gente trabalhar uma série de conceitos, competências e habilidades que um aluno deve adquirir dentro de um contexto do ensino de ciências. Então aqui eu quero chamar a atenção que quando ele coleta lá a essicata e ele vai secar a essicata, é importante que ele colete os dados, né? Então ele tem que coletar principalmente os dados que vão desaparecer, né? Então se ele souber, ele vai colocar lá a família, o gênero e tudo mais, mas isso não é tão importante com o material seco, justamente com o material seco a gente pode fazer isso depois com calma. Mas é fundamental a data da coleta, local da coleta, país, estado, a municipalidade e a localidade bem direitinho, né? Se é uma fazenda, se tem uma trilha, né? Isso nos bancos de dados internacionais são chamados de gazetteer, né? Coordenada geográfica, hoje todo mundo tem GPS, muita gente tem GPS até no celular. Mas importante é ter observações de tudo que se perde na amostra. Então, qual é o ambiente que estava, se estava sob luz ou sol, pleno sol, topo da floresta, sombra da floresta, se você tem informações sobre o solo, era um solo úmido, era um solo arenoso, um solo encharcado, o tamanho da árvore, o diâmetro, né? Se tinha um outro hábito, por exemplo, se era uma epífita, vivia em cima de outra árvore, ou se era uma planta parasita, né? Se a flor tinha cor, se tinha odor, se tinha secreção, né, látex ou resina, porque tudo isso desaparece depois que seca. Coloco um número de coletor, né? Então eu coletei uma amostra hoje, depois outra. Essa coleta minha que foi feita alguns anos atrás, hoje eu estou no número 4.400, e os outros parceiros que foram na coleta com você. A data da coleta é importante que a gente ponha num formato meio universal, que todo mundo consiga ler, né? Por exemplo, a abreviação do mês, ou em romano, eu propriamente uso mais em romano, mas americanos e ingleses acabam se atrapalhando quando leem a nossa data. E aí, você vai fazer uma ficha de campo como essas, que foram tiradas de herbário, que vai ficar colada lá na essicata, documentando os dados que os seus alunos coletaram. Então aqui, por exemplo, é uma coleta do Saint-Hilaire, que foi feita no século XIX, e essa planta ainda está conservada no herbário de Paris. Então, o herbário é uma ótima atividade para o ensino fundamental e médio, porque fazer essicata e xiloteca
em primeiro lugar, é uma coisa lúdica, é gostoso de fazer, os alunos se empolgam em fazer. Leva ao contato com a natureza, você pode fazer isso numa praça, você pode fazer isso nas árvores da sua escola, né? Ou não só árvores, ervas da escola, do entorno, plantas ruderais, plantas invasoras que tem na escola ou no entorno. Isso leva tanto ao contato com a natureza, como a um refinamento da capacidade de observação. Quando você tem uma ficha de campo propondo as perguntas, né, que eu mencionei aqui para a ficha de coleta, isso leva um aluno a observar coisas que ele não observaria normalmente. Então você vai fazer a ficha de coleta, anotando lá numa ficha de campo, e isso reforça a habilidade do aluno, tanto de observar, também como registrar numa linguagem clara e objetiva. Também você pode analisar as plantas frescas ou secas, isso é uma coisa muito barata. Qualquer escola tem condição de fazer uma caixa de madeira com lâmpadas, e na internet tem aí várias receitas de como fazer essas estufas para secagem de plantas com lâmpadas, né? Então é muito barato, você só precisa de papelão, que você usa de caixas recicladas, cartolina, né? E alguma coisa que aqueça para secar as plantas. Depois, desenhar, registrar, fazer esquemas, ajuda a desenvolver outras habilidades do aluno, né? Habilidades espaciais, a comunicação através de esquemas, o uso de legendas, né? E ajuda muito o professor a perceber a real compreensão que o aluno teve, né? Porque você pergunta para o aluno, você entendeu? Você entendeu a flor? Você entendeu o ovário? Ele diz, sim, professor, entendi. Mas quando ele desenha, quando ele esquematiza, você descobre que às vezes ele não entendeu bem. Então, o desenho é um método muito interessante para o ensino de ciências e ensino de botânica. Por isso que a gente pede para o aluno desenhar, muitas vezes o aluno resiste, mas aí está a oportunidade da gente não necessariamente fazer um desenho bonito, mas um desenho esquemático e preciso, e trabalhar transversalmente, quem sabe, com o professor de artes. E como eu disse, o herbário é muito adequado para isso, porque você pode usar ele em estudos transversais, por exemplo, no estudo do meio, na construção de mapas, né? Você pode coletar as plantas e plotá-las num mapa do seu bairro, da sua região, trabalhar com os alunos coordenadas geográficas, coordenadas cartesianas e até teoria dos conjuntos. Então, eu proponho essa atividade do herbário porque eu acho que ela é muito fácil, está muito ao alcance dos professores e ela pode enriquecer muito o ensino de ciências. Por fim, eu quero chamar a atenção para um cuidado que a gente tem que ter com a transposição didática, né? Então, com tudo isso que eu falei, eu mostrei lá da ordem, da divisão, a subfamília, tudo isso pode ser muito complicado e a tendência é o professor chegar na sala de aula e querer vomitar tudo isso para o aluno. E, infelizmente, alguns livros didáticos fazem exatamente isso. Então, é importante que a gente entenda que a gente não tem que usar todos os nomes e todas as categorias, elas foram criadas com uma finalidade científica para entender, organizar, simplificar, não para dificultar o ensino de ciências. Então, o aluno não tem que memorizar, decorar todas as ordens, todas as famílias. Mas é muito importante e útil que ele aprenda, de fato, algumas famílias que têm importância na nossa vida, porque ele vai conseguir reconhecer isso quando ele sair na natureza, quando ele for numa praça, quando ele for num jardim. Ao contrário da zoologia, que boa parte dos organismos a gente não tem acesso, né? Quantos grupos de vermes tem lá no mar e a gente não tem acesso? Bichos das profundezas, animais de floresta, animais selvagens, mas plantas não. Plantas a gente tem acesso, mas a gente tem a cegueira botânica, a gente não percebe que elas estão ao nosso alcance. E aí essa é uma coisa que a gente vai abordar nesse curso. Além disso, é importante o aluno entender a lógica do sistema de classificação para criar, né, para descobrir as relações de parentesco e entender isso num contexto da evolução biológica. Então, o herbário, o cladograma, tudo isso é importante para entender evolução. E, por fim, um último cuidado é com os livros antigos e desatualizados. Como eu disse, houve uma evolução muito grande nos últimos anos e nem sempre os livros didáticos acompanham, né? Às vezes a gente tem programas aí governamentais, como o PNLD, que
atualizam, verificam livros didáticos, mas a gente sabe que isso está muito ao sabor da vontade dos políticos. Então a gente tem que ser muito criterioso, entender que um nome, né, um táxon, ele nem sempre significa a mesma coisa, então num sistema ele é uma coisa, no outro sistema ele é outra, né? E a gente deve ter em mente que a gente tem que usar os grupos monofiléticos. Então, tem alguns nomes que eu vou salientar nesse curso, por exemplo, dicotiledôneas, briófitas, pteridófitas, são nomes que a gente não vai usar mais, porque eles são grupos artificiais, eles não são monofiléticos, né? Mas são nomes clássicos que estão na maioria dos livros, mas que a gente agora, com uma reflexão moderna, vai rejeitar e vai ensinar coisas melhores para os nossos alunos. Até a próxima!